pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo sobre exercícios. O vídeo de hoje ele foi pedido pra mim por algumas pessoas e eu pensei bastante antes de fazer porque eu acho que tem certos exercícios que é meio perigoso a pessoa fazer sem supervisão de um fonoaudiólogo. Então eu pensei muito bem antes de fazer esse vídeo de exercícios, mas eu resolvi fazer passando os exercícios que eu sei que são mais básicos e mais fáceis de vocês fazerem. E os exercícios mais complicados realmente eu não tenho como fazer por vídeo, e aí vocês teriam que realmente ir numa fonoaudióloga para que ela possa supervisionar vocês melhor. Mas então, a pedidos, eu vim fazer esse vídeo para vocês. O vídeo de hoje ele vai ser sobre exercícios para deixar a voz mais grave. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês sobre esse aspecto de deixar a voz mais grave é que, antes de mais nada, você tem que pensar se você realmente precisa ter a voz mais grave. Porque, como eu já disse antes, a nossa voz, ela tem que combinar com a nossa personalidade, com o nosso tipo físico, com o tipo de emoção que a gente quer passar. Então, às vezes, a sua voz já tá combinando com você, com o que você é. E você ficar forçando para deixar a voz mais grave, às vezes pode não combinar com você e pode até te fazer mal. Pode te causar lesões, porque você está fazendo muito esforço para deixar a voz mais grave. Então, antes de tudo, pare e pensa se de fato a sua voz está tão aguda como você pensa que está. Porque mexer na frequência da voz não é uma coisa tão simples, não é uma coisa que, em passo de mágica, você vai ficar com a voz grave. A outra coisa que eu tenho pra falar é que, tudo bem, digamos que você pense, não, minha voz realmente é muito aguda e eu quero melhorar isso, não combina comigo, eu preciso aprender a deixar minha voz um pouco mais grave. Tudo bem. Então, a coisa que eu tenho pra falar pra você agora, já que você realmente quer fazer isso, não é mágica, não é remédio, então é uma coisa que requer realmente, são exercícios que você tem que fazer todos os dias para conseguir ver um resultado, tá bom? Porque não adianta você fazer o exercício que eu tô mandando fazer aqui e minha voz continua aguda. Claro, de primeira você não vai ver essa diferença toda, né? Eu separei, na verdade, 2 exercícios. O primeiro é mais um aquecimento, não vai contar como um dos nossos exercícios, e os outros 2 realmente vão ser os exercícios que eu acho que vão ajudar vocês. É o seguinte, a nossa voz grave, nós temos as nossas cordas vocais, né, que são músculos, são 2, ficam na nossa laringe, e são músculos, elas são feitas de uma série de músculos que auxiliam na movimentação, e a voz grave, ela é produzida quando o músculo está encurtado, quando o músculo está menor das cordas vocais. E a voz aguda ela é produzida quando a musculatura das cordas vocais está alongada. Então pensem como um elástico normal. Eu não sei se eu tenho aqui, eu não tenho nenhum elástico, mas se você parar para pensar, um elástico curtinho seria quando as cordas vocais estão encurtadas, é quando a voz grave está sendo produzida. Quando ela está alongada, é a voz aguda que está, o músculo responsável por deixar a voz aguda que está agindo mais. Então é o seguinte, os exercícios para deixar a voz mais grave, eles vão trabalhar bastante a musculatura responsável pelos graves. Responsável por quê? Por encurtar as pregas vocais, tá? Então é basicamente isso. Os nossos exercícios, vocês vão fazer isso com as nossas pregas vocais, ao invés de fazer isso, tá? Porque são músculos que estão sempre aumentando e diminuindo de tamanho de acordo com a frequência da sua voz. Eu queria que vocês começassem treinando o abaixamento de laringe. Os exercícios vão ser todos focados em abaixar a laringe para deixar a voz mais grave. Então, primeiramente, eu queria que vocês treinassem bocejo. Bocejos naturais, vocês estimulem o bocejo. Porque o bocejo é uma forma fisiológica e natural de deixar a laringe mais baixa. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar... Bocejar com som, tá? Vocês vão bocejar e vão soltar uma vogal no final, soltar um A no final, tá? É bem relaxante e é bom para preparar, para aquecer a sua musculatura para fazer os exercícios posteriores. Então vamos lá. Não precisa ser tão natural, você pode forçar um bocejozinho. O importante é que vocês abram bem a boca e bocejem. Tentem fazer com que o bocejo saia o mais natural possível e soltem um ar no final. Bocejem algumas vezes, soltem a musculatura e relaxem. E essa é a preparação para os exercícios posteriores. Após fazer esse exercício do bocejo, o nome dele de verdade é bocejo suspiro, mas eu acho que vocês não vão se prender muito a nome, então é o exercício do bocejo. Depois desse exercício, vocês vão fazer o seguinte, o exercício do espaguete, que a gente fala.
É um exercício que ele resseca muito o trato vocal, então é legal vocês fazerem com um copinho de água para vocês irem se hidratando, porque resseca mesmo, tá? Então vocês pensem no seguinte, vocês vão pensar que vocês estão como se estivessem com um prato de macarrão na frente de vocês e vocês estão sugando o macarrão. Por isso que o nome do exercício é espaguete. Vocês vão fazer... Essa é a mentalidade que vocês têm que ter. É um trabalho onde vocês vão fazer uma sucção, como se estivessem querendo sugar um espaguete, tá bom? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar ar, vocês vão respirar e vão fazer... Ficou até mais grave a minha voz, ficou um pouquinho mais grave. Vocês vão fazer o espaguete, vão segurar um pouquinho e vão soltar um A. Podem soltar um O também, tá? Então é basicamente isso. E entre esses exercícios, vocês podem parar e beber um golinho de água pra dar uma hidratada, tá? Não precisa ter esse A no final, não. Vocês podem simplesmente... soltar sem fazer nenhum som. Vocês podem fazer dessas duas maneiras. Esse exercício do espaguete ele é muito bom para abaixar a laringe e, consequentemente, para deixar a frequência da sua voz um pouco mais grave, tá? Uma coisa que eu acho importante vocês saberem é cuidado para não fazerem muito esforço, tá? Eu relutei muito em fazer um vídeo de exercícios, assim, porque eu tenho medo de vocês fazerem errado e se prejudicarem. Então tomem cuidado. Não é para vocês se estrangularem. Vocês vão controlar o ar de vocês vão sugar. Quando vocês verem que está começando a ficar desconfortável, vocês soltam. Não precisa ficar prendendo o ar, prendendo a respiração, tensionando a sua musculatura. Isso não vai te fazer bem, só vai fazer mal, só vai piorar a situação. Eu sugiro que vocês façam mais 10 repetições, descansem um tempinho, um minutinho, e depois façam mais 10 repetições, tá bom? Não façam muitas vezes ao dia, não precisa, não tem necessidade, mas quem quer realmente melhorar isso, é legal vocês fazerem todos os dias, pelo menos uma vez por dia, fazer esse exercício do espaguete, tá bom? Preparando sempre com o do bocejo que eu falei antes, tá? Depois que vocês já tiverem feito o exercício do espaguete, vocês podem fazer o exercício que a gente fala que é o roll, roll, roll. Então esse exercício do roll, 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 depois que vocês fizerem o espaguete, vocês podem treinar o roll, roll, roll. Vocês vão falar o roll, roll, roll no tom mais grave que vocês conseguirem falar, tá? Vamos tentar? Roll, roll, roll. Esse é o mais grave que eu consigo, tá? Homens conseguem coisa bem mais grave do que isso que eu fiz agora. Mas vocês tentem isso, tá? Tem uma diferença, ó. Roll, roll, roll. Roll, roll, roll. Roll, roll, roll. É diferente. Então tenta fazer o roll, roll, roll. Mais grave que você conseguir. Repete de 3 em 3. Vai repetindo assim umas 10 vezes. Roll, 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 até 10, tá? Depois que vocês já fizerem isso, vocês podem incrementar o exercício do roll, 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 acrescentando uma frase. Aí vocês podem fazer roll, 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 eu vou. Vai ficando mais grave. Vão acrescentando a frase eu vou. Depois, vocês já estão treinando já a fala de vocês, tá bom? Então, ó, são esses 2 exercícios principais que eu falei pra vocês que ajudam sim a deixar a voz um pouco mais grave, tá? Isso é treino, gente. Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão trabalhando a musculatura responsável pelo som grave, estão trabalhando mesmo aquele músculo, encurtando a prega vocal de vocês e, consequentemente, favorecendo uma melhor produção do som grave. Se as nossas cordas vocais são feitas de músculo, e resumindo pra vocês, né, nós temos, digamos que a gente tem um músculo responsável por alongar as cordas vocais e deixar os sons agudos. E nós temos um músculo responsável por encurtar as pregas vocais e produzir os sons graves. Então o que a gente está fazendo com esse exercício? A gente está encurtando as pregas vocais e trabalhando esse músculo que é responsável pelos sons graves. É isso que a gente está fazendo, é simples, não tem muito mistério, tá? Se você conhecer, na verdade, a fisiologia da coisa, você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Esses exercícios vocês podem fazer mais ou menos umas 10 repetições de cada um. Muito importante que vocês se hidratem, bebam água entre uma série e outra, porque principalmente do espaguete ele resseca bastante. E descansem um minutinho entre uma série e outra, isso é bem importante, não vai sobrecarregar a musculatura, tá? Eu espero que seja mais ou menos esse tipo de vídeo que vocês me pediram, eu espero que tenha sido isso que vocês estavam esperando. Como eu disse, muito cuidado ao realizar esses exercícios, não façam muito esforço, de preferência, procure se você está realmente incomodado com a sua voz, procure uma fonoaudióloga, procure um otorrino para ver se você já não tem alguma coisinha, algum probleminha que te impede de deixar a voz mais grave.
Então existem outros exercícios para deixar a voz mais grave, mas eu não achei certo dizê-los aqui porque eu preciso observar vocês fazendo. É perigoso vocês fazerem sozinhos, vocês podem acabar fazendo errado, tá? Então é isso, se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no meu canal. Obrigada!